Olá pessoal, como vocês estão? Vou gravar esse vídeo falando um pouquinho do pâncreas. O pâncreas, que é essa glândula mista, ele pertence tanto ao sistema endócrino quanto ao sistema digestório. Então, com a sua função endócrina, né, na produção de insulina e glucagon, que é o que a gente vai comentar hoje, e na sua função exócrina, com a produção de enzimas pancreáticas que auxiliam no processo da digestão. O que eu queria comentar com vocês é sobre esse esquema, falando um pouquinho da produção de insulina e de glucagon. O que acontece? Quando a gente se alimenta, alimentos que podem ser proteínas, lipídios, mas principalmente, né, os carboidratos, esses alimentos, eles aumentam a taxa de glicose no nosso organismo. Os alimentos mais gostosos, né, o pão, pizza, chocolate, que possuem alta taxa de glicose, eles vão entrar, então, no nosso organismo, e essa alta taxa de glicose desses alimentos vai estimular a célula beta, né, as células beta no nosso pâncreas, a produzir a insulina. Por quê? Não é interessante para o nosso organismo que tenha glicose na corrente sanguínea o tempo todo. Isso pode causar algumas patologias, né? Por exemplo, a diabetes, nós vamos comentar um pouquinho sobre ela hoje também, e diversos distúrbios no nosso organismo, afetando diversos órgãos. Então, o que o nosso organismo faz? Quando eu me alimento, parte dessa glicose vai precisar ser armazenada no nosso fígado, por exemplo, né? Então, a gente se alimenta, estimula a produção de insulina pelas células beta no pâncreas, e essa insulina o fígado vai absorver, vai fazer com que o fígado absorva a glicose e armazene na forma de glicogênio. Por que que o fígado precisa armazenar na forma de glicogênio? Porque, por exemplo, quando ocorre ao contrário, quando a gente fica um tempo sem se alimentar, por exemplo, eu tomei café da manhã e só fui comer quase no final do dia. A glicose, né, vou causar um pico, um processo, na verdade, chamado hipoglicemia, ou seja, baixo açúcar no sangue, baixa glicose no sangue. E aí, para que nosso organismo continue a funcionar normalmente, ele vai utilizar essa reserva que foi armazenada no fígado, essa reserva de glicogênio. Então, a baixa taxa de glicose vai estimular um outro tipo de célula, que nós também temos no nosso pâncreas, que são as células alfa, e essa célula alfa vai secretar o glucagon. O que esse glucagon vai fazer? Ele vai lá no fígado e vai quebrar o glicogênio, então que era o armazenamento da glicose, né, em forma de glicogênio, vai quebrar e vai liberar a glicose, para que o nosso corpo, mesmo sem se alimentar, ele continue com as suas funções normais. E aí, o que acontece então, no caso da diabetes? Nós temos dois tipos, né, de diabetes, a diabetes tipo 1 e a tipo 2. A diabetes tipo 1, ela, na verdade, é uma patologia em que o próprio sistema, né, nosso sistema imunológico, ele vai atacar essas células beta do pâncreas, inibindo ou produzindo quase nada de insulina. Ou seja, se a gente não produz insulina, o que vai ficar abundante na nossa corrente sanguínea? A glicose. Então, no diabetes tipo 1, nosso sistema imunológico ataca as células beta, que vai produzir pouca ou nenhuma insulina, e vai ficar um monte de glicose no nosso sangue. E aí,
nós falamos, né, que quem tem diabetes tipo 1 é insulino dependente, ou seja, vai precisar de aplicação de insulina subcutânea para que a glicose não fique espalhada na corrente sanguínea o tempo inteiro, né, para que eu continue o processo de armazenamento de glicose e tudo mais. A diabetes tipo 2, ela na verdade acontece por um processo de pouca produção de insulina ou então uma produção inadequada de insulina. Então, se eu produzo pouca insulina ou de forma inadequada, também vai resultar em excesso de glicose no meu sangue. A diabetes tipo 2, ela pode ser controlada dependendo, né, do tanto de glicemia que tem no sangue, através de atividade física, alimentação ou através de medicações via oral, ou dependendo também do nível que ela se encontra, aí vai precisar de aplicação de insulina subcutânea. Tá bom, pessoal? Acho que era isso hoje. Espero que vocês tenham conseguido entender esse esqueminha. Qualquer dúvida é só me escrever, tá bom? Pelo fórum ou então pelo chat, a gente conversa por lá. Muito obrigada e até a próxima.